Olá, meus irmãos! Hoje, dia 17 de junho, estamos aí na 11ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor as nossas vidas, entregamos a Ele com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia de hoje traz para nós mais um trecho do Sermão da Montanha de São Mateus, lá do capítulo 5, do 43 ao 48. Estamos aí partilhando cada dia um pedacinho. É uma continuação do evangelho que nós estamos acompanhando durante todos os dias da semana. Jesus, ele fala sobre o perdão, perdoar a todos. E hoje aqui nesse evangelho, ele fala, ouviu o que foi dito? Amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Os judeus, no tempo de Jesus, achavam que eles tinham que amar somente os judeus. Eles achavam que não tinha esse dever de amar. Os judeus, eles chamavam os outros de pagão. Mas então, Jesus vem para corrigir esse ensinamento errado, que os rabinos judeus colocavam, porque lá na lei de Moisés, ele nunca mandou que odiasse os seus inimigos. Na lei de Moisés, ele sempre mandou amar o seu inimigo, amar o próximo. Então, Jesus corrige. E o evangelho hoje, ele vai nos dizer aqui, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Jesus é o novo legislador. Ele é Deus, ele agora, para si, ele roga para si essa autoridade divina. Amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Meus irmãos, realmente, nós estamos diante de uma exigência mais difícil do cristianismo, realmente. Conseguir viver isso, amar os seus inimigos, rezar por aqueles que vos perseguem, realmente, se você vive isso, você atingiu uma perfeição muito grande. E Jesus compara isso com a perfeição do próprio Pai. Ele determina aqui nesse evangelho, nos dizendo, portanto, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele diz, o Pai Celeste é perfeito. Ele não manda o sol somente para as pessoas boas e justas, não. Ele manda para os justos e para os injustos, para os bons e também para os maus. Ele manda a chuva para quem é bom e para quem é mau. Ou seja, Deus é bom para quem é mau. Ele não paga o mal com o mal. Jesus está colocando isso como um caminho de perfeição. Não há dúvida que isso é difícil de viver. É difícil, sim. Precisamos ter uma graça muito grande de Deus, mas é possível. Devemos olhar para o exemplo de Jesus lá na cruz. Morreu perdoando os seus algozes, perdoando o ladrão, o soldado longuinho, que feriu o coração de Jesus. E Jesus fez com que ele se convertesse. Ele se converteu. E aquele centurião que estava aos pés da cruz de Jesus se converteu também, porque Jesus perdoava. Então, quando você reza pelo seu inimigo, perdoa seu inimigo, você consegue a conversão dele. Olha que isso é maravilhoso. Isso é importante. Se um lado é muito difícil para se viver isso, por um outro lado, nós vemos os frutos, nós colhemos os frutos disso. Olha que isso é lindo, isso é muito grande, rezar pelos seus inimigos. É aquela expressão que São Paulo, ele nos diz, amontoar carvões em brasas sobre a cabeça do seu inimigo, para derreter aquele gelo do coração da pessoa. Quando você reza e perdoa, só que isso não quer dizer que eu tenho que ficar convivendo com aquela pessoa que ela não gosta de mim, que ela me calunia, me persegue. Isso não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa, não. O que você pode fazer é rezar pela pessoa, pedir a Deus a conversão dela, em vez de você odiar, pagar o mal com o mal. Ontem nós falávamos lá da carta de São Paulo, do capítulo 12, exatamente isso.
Não pagueis o mal com o mal. Porque não apaga o fogo com a gasolina, apaga-se com água, com a mansidão. É lógico que para nós termos essa força, humanamente, nós não vamos conseguir. É somente pelo Espírito Santo. E a gente precisa ter essa comunhão com Deus. Muita oração, um abandono nas mãos de Deus. Porque humanamente isso não é possível, não é possível. Porque a nossa natureza humana, ela pede vingança. Ela pede pagar o mal com o mal. Mas a graça de Deus, com a graça de Deus, nós vamos conseguir viver isso, pagar o bem com o bem. Através da oração, das nossas atitudes para com a pessoa. Isso vai mostrar que nós somos cristãos e vivemos a palavra de Deus. Que não agimos conforme o mundo nos ensina. Porque o mundo, ele nos ensina assim, devolver a ofensa, pagar a mesma moeda. Porque Jesus nos diz, se amamos somente os nossos amigos e não os nossos inimigos, o que de extraordinário nós estamos fazendo? Nada, né? Se nós amamos somente os nossos amigos. O que de extraordinário que nós fazemos? E Jesus hoje aqui nesse evangelho, ele nos diz, Deus quer que a gente seja assim como ele, bom. Ele dá o sol, a chuva não somente para os bons, mas para os justos, para os injustos e para os justos, mas também para aqueles que são maus. A gente sabe que tem situações difíceis para viver. Isso a gente sabe que Jesus pede hoje. Mas se você tem uma situação dessa que é muito difícil, olha para a cruz de Jesus. Olha para Jesus crucificado. E peça, Senhor, dai-me a graça de fazer como o Senhor fez neste momento. Dai-me a força, assim como o Senhor morreu vivendo e perdoando aqueles que ofendiam. Senhor, ensina, porque nós sabemos que o pecado original endureceu o nosso coração. O pecado original fez com que a gente queira pagar o mal com o mal. A nossa natureza ficou doente pelo pecado original. O nosso coração ficou duro, mas só com a graça de Deus que nós vamos conseguir reverter isso. Não existe outra coisa para reverter isso no nosso coração. É somente Deus, só a graça de Deus. Porque para nós é algo impossível, é impossível. Mas para Deus tudo é possível, com a graça dele. Nós conseguimos reverter tudo isso. Não existe outro meio a não ser pela bondade e a misericórdia de Deus para com nós. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê essa graça da mansidão, da humildade, da temperança, do equilíbrio. Que possamos contar sempre com a graça de Deus para alcançar a graça da santidade. É o que Deus nos pede hoje. E se nós não amar e perdoar o nosso próximo, ficamos muito longe de ser santo, muito longe de ser santo e de alcançar a plenitude divina, alcançar o céu. É o que o Senhor nos pede. Por isso hoje pedimos, Senhor, a sua graça. Te convido a pegar a palavra, o Evangelho hoje está em São Mateus 5, de 43 a 48. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito? Amará o teu próximo, odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porém, se amais somente aqueles que vos amam, o que recompensa terás?
Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.